Olá, dona e dono de imóvel de aluguel. Eu sou Anderson, proprietário profissional, e vou te ensinar a alugar qualquer imóvel residencial em até 30 dias, com uma locação blindada, mesmo que você nunca tenha feito isso sozinho. E o que é uma locação blindada? Bem, na prática, significa uma locação que tenha documentação clara, uma proteção jurídica, um aluguel sem atraso, relação de confiança e comunicação fácil entre proprietário e inquilino, menos dor de cabeça, mais tranquilidade, aumento da permanência do inquilino no imóvel, o cuidado dele com seu imóvel e uma valorização do seu patrimônio. No fim é simples. Você deixa a pessoa morar no seu imóvel e ela te paga em dia e te ajuda a cuidar do seu imóvel. Parece óbvio para alguns, mas é um grande sonho para outros. Mas aqui você vai ver como isso vai ficar real quando existe um passo a passo simples, porque é só assim que vale a pena. O resto é dor de cabeça e risco de perder dinheiro. E tem um ponto importante. Se você é bem assistido por uma imobiliária, normalmente você já deve ter inquilinos com 6, 9 anos ou mais. E não fica com o imóvel desocupado ano após ano, tendo que alugá-lo novamente, de novo, e de novo, e de novo. Não sofre com o inquilino que entra e para de pagar, e ainda destrói o imóvel quando sai. Se esse é seu caso, parabéns! Você está sendo atendido por um ótimo time. E esse conteúdo talvez não faça o menor sentido para você. Olha, se esse for o seu caso, você está dispensado, vai assistir um filme, pega um seriado bom para assistir, pega alguma coisa que seja instrutiva, mas não vai fazer sentido. E tá tudo bem, a amizade continua a mesma. Agora, se isso não é a sua realidade, se você sofre com vacância, aquele atraso mensal, dor de cabeça na saída de inquilino, talvez você ainda não tenha encontrado um profissional certo. E tá tudo bem também. É por isso que eu tô aqui. E eu digo para você que você pode fazer tudo isso sozinho. Basta ter um passo a passo simples, clareza e direção. Depois, claro, se você quiser, depois de aprender, você escolhe se você quer delegar a execução, mas o critério e a estratégia tem que permanecer com você. Afinal de contas, você é o dono. É você quem tem que dar as direções. Hoje eu administro 17 imóveis residenciais e comerciais da minha família no dia a dia. Talvez você pense, olha, alugar em até 30 dias seja devagar demais. Isso se você já está nesse jogo há muito tempo. Agora, para quem sofre com vacância, é aquele tempo que o imóvel fica desocupado? 30 dias pode ser muito rápido. E pode dar até medo de perder segurança. Mas na minha experiência, acontece o contrário. Se você aplicar as estratégias que eu vou te ensinar, além de alugar em 30 dias, você faz isso com segurança e sem dor de cabeça. E não pense que só funciona para quem tem muito dinheiro, imóveis de luxo ou uma equipe inteira cuidando de tudo. Eu atendo sozinho. E tudo bem, eu te entendo. Por isso que eu preciso te mostrar o que aconteceu comigo. Essa renda não vem com correria. Não vem com noites em claro. Ela vem com controle, clareza, paz. Não são imóveis de novela, tá? São residenciais comuns. Alguns bem simples, aliás. Estão sob uma gestão que eu estruturei tijolo por tijolo. No começo eu também errei. Achava que contrato era só papel reconhecido em cartório, achava que cobrar era mandar uma mensagem tímida e torcer para que ele fizesse o pagamento. Hoje a rotina é leve. O aluguel deixou de ser um problema, virou uma solução. Em muitos dias do mês, o dinheiro simplesmente entra, porque está tudo organizado, como devia ser. Enquanto esses imóveis rendem, eu sigo com autonomia para dar aulas, atender consultorias e estar com a família. A locação não me consome, ela funciona. Se você é bem assistido por uma imobiliária, normalmente você deve ter inquilinos de 6, 9 anos ou mais. Não fica com o imóvel desocupado todo ano, tendo que alugá-lo novamente. Não sofre com o inquilino que entra, para de pagar e ainda destrói o imóvel quando sai. Se esse é o seu caso, parabéns. Você está sendo bem atendido e atendido por um ótimo time. E este conteúdo talvez não faça o menor sentido para você, porque a imobiliária já supre todas as suas necessidades. Agora, se isso não é a sua realidade, se você sofre com vacância, atraso de pagamento, dor de cabeça na saída do inquilino, inquilino que não fica mais de um ano no seu imóvel, talvez você ainda não tenha encontrado o profissional certo para te atender. E é por isso que eu digo que você pode sim fazer tudo isso sozinho. Com um método simples, um passo a passo simples, clareza, direção. Claro, depois que você entender tudo, você pode até escolher se você quer delegar a execução para uma imobiliária, para um corretor. Mas primeiro você precisa entender qual é o critério, qual é a estratégia. Porque isso, independente se tem imobiliário ou não, a estratégia e o critério ficam com você, o dono. Você sabe que se você tem lucro com seus imóveis? Há quase 20 anos atrás eu não sabia. Hoje eu tenho tranquilidade, mas eu já estive onde você está. O problema não era o imóvel, era o bastidor. Meu pai adoeceu. Para eu continuar seguindo na faculdade, no estágio, no setor de patrimônio lá da Procuradoria
do município de São Paulo, ele colocou alguns profissionais externos para tocar a imobiliária da família. Gente boa, correta, do bem. Só que eram pessoas presas a um protocolo engessado que o mercado acaba usando. Quando meu pai se foi, eu dispensei essa equipe. Eram pessoas em locais diferentes, mas eu não concordava com aquele protocolo que eles usavam. Eu assumi tudo sozinho. Sem meu pai, parecia que o piloto automático tinha tomado conta durante esse protocolo engessado. Eu precisei retomar o controle. O resultado do que eu encontrei era dor de cabeça. Contratos de prateleira, sabe aquele genérico, sem cláusula personalizada para cada caso? Entrada de novos inquilinos sem critério nenhum. Cobrança sem padrão. Tentei lutar com o inquilino atrasando, imóvel vazio, outros danificados, zero reserva, nenhum controle. Fui arrastando essa administração desse jeito até uma certa manhã lá no estágio, eu lembro até hoje. Foram 4 ligações seguidas no mesmo dia. Um inquilino que não iria pagar naquele mês. Outro largou o imóvel às pressas durante a noite. Minha mãe recebendo dinheiro vivo de alguém que ela nem sabia o nome no portão de casa. E na última, um oficial de justiça me avisando que voltou pela 3ª vez sem conseguir intimar um inquilino devedor. Na mesa, eu tinha pilhas de papéis, mas na minha cabeça era o medo de perder o controle. Ali eu vi que eu estava perdendo dinheiro no que era para gerar renda para minha família. Eu não tinha um jeito confiável de alugar e manter alugado. Eu segurava tudo no peito e tentava dar conta de tudo sozinho. Talvez você conheça essa sensação. Aí eu descobri que o problema não estava na cobrança. O problema começa no início da locação. Se você aluga para qualquer pessoa, com certeza você vai ter problema. Agora, se você aluga para a pessoa certa, acontece outra coisa. Ela paga em dia, fica mais tempo no imóvel e cuida do imóvel junto comigo. Mas isso só acontece quando o imóvel é certo para a pessoa e a pessoa é certa para o imóvel. No impulso, eu anunciava onde todo mundo anunciava e aceitava o primeiro interessado que aparecia. Assinava assim, na pressa, para não deixar o imóvel mais tempo vazio. E aí eu torcia muito. E foi aí que eu comecei a perceber que não estava dando resultado. Então eu comecei a estudar. Colocava alguma coisa em prática, errava, acertava em alguma coisa, recomeçava, estudava mais, até que eu comecei a criar estratégias para encontrar essa pessoa certa. Trazer qualquer outra pessoa, com certeza, me gerava mais dor de cabeça, conflito, atrasos no aluguel, imóvel destruído, pedido para sair com menos de 1 ano. Olha, tem mais um ponto. Pessoas que se sentem respeitadas tendem a agir com respeito. E eu vou te mostrar ainda uma estratégia simples para você verificar se a pessoa vai ser respeitosa ou não antes de entregar a chave. Mas agora eu vou te falar uma coisa. A mudança realmente não foi um estalo mágico. Eu levei anos tentando, corrigindo e repetindo. Parei de aceitar candidato no impulso. Passei a confirmar informações antes de prometer a chave. Registrei combinados de forma simples e clara nos contratos. Fiz a entrada acompanhada de cada inquilino, tudo documentado. Cada lado sabendo o que esperar do outro. Eu alinhava expectativa com o inquilino. Aos poucos, o vazio que reinava nos meus imóveis, entre um aluguel e outro, começou a encurtar. As mensagens que eu precisava mandar de cobrança também diminuíram. O fluxo de aluguel, a renda entrando, começou a ficar mais previsível, constante. Minha família, enfim, estava recebendo renda consistente. Eu consegui trabalhar, estar com a minha família, cuidar dos imóveis, sem viver de susto. O peso virou leveza e minha família voltou a ter paz, calma. Quando essa poeira baixou, eu comecei a olhar para o que realmente funcionou. Comecei a dar nomes aos acertos, para facilitar. E aí eu percebi que toda alocação que fluía seguia a mesma lógica, sempre na mesma ordem. Entender para quem aquele imóvel realmente servia. Divulgar do jeito certo e no lugar certo. Escolher com critérios, não por simpatia. Começar a relação com transparência, registrando tudo desde a entrada. De lá para cá, eu assumi e organizei os 17 imóveis da família. Eu não virei escravo de planilhas. Eu não dependo de favores. Eu tenho autonomia para alugar sozinho. Liberdade para delegar o que me faz sentido e do meu jeito. Sem conflito. O que antes era um peso virou uma alavanca. E é desse lugar que eu falo hoje com você. Você não precisa de sorte. Você só precisa de um passo a passo. Fácil, simples e seguro. Quando eu organizei esse passo a passo, eu comecei a aplicar com outros proprietários que estavam vivendo exatamente o mesmo caos que eu vivia. E me pediram conselhos por serem amigos, pessoas próximas. Os resultados que aconteceram comigo se repetiram com eles. Imóveis residenciais que estavam parados ganharam fila de interessados e do perfil certo para cada imóvel. O contrato passou a cumprir o combinado. A cobrança ficou leve porque a escolha era bem feita. Eu entendi que guardar isso só para mim seria um desperdício. Então eu comecei a divulgar. Divulgar é empoderar o dono de imóvel de aluguel a decidir,
a definir estratégias e entender quando delegar, quando contratar um imobiliário, um corretor e como orientar cada um desses profissionais quando contrata. Como eu já te mencionei, se a imobiliária que te atende já te entrega exatamente tudo isso, ótimo, siga com eles, porque nada disso vai ser interessante para você. Agora, se ainda não é a sua realidade, calma. Agora você tem um caminho para fazer isso sozinho. E depois você decide se contrata ou não um profissional, mantendo critério e estratégia com você. É uma autonomia para alugar em até 30 dias com locação blindada e sem depender desses protocolos engessados. É por isso que eu estou aqui. Colocar seu imóvel em velocidade de cruzeiro, com aluguel caindo todo mês, e a partir daí usar essa renda para conquistar outros imóveis e começar a ensinar seus herdeiros a manter e continuar um dia a expansão que você pode começar amanhã. Agora vamos tirar dúvidas que certamente já estão passando na sua cabeça. Fica comigo. Nas próximas respostas eu vou direto ao ponto em algumas questões que podem ser suas também. Pergunta: e se eu não conseguir aplicar tudo isso? Olha, esse medo, ele aparece em quase todo dono de imóvel. Isso é normal. Muitos me procuram e falam a mesma coisa, seja no direct, no WhatsApp. Será que eu dou conta? Essa é a expressão que eu já ouvi várias vezes. Olha, enquanto isso, cada mês de improviso que você passa custa dinheiro e energia. Então o que você prefere? Porque o problema não é você. O problema é como entregar um jogo até hoje nas suas mãos. Alguma dica solta, algum passo espalhado, peças que não se encaixam. É natural achar que não vai conseguir. O segredo não é fazer tudo de uma vez. O segredo é seguir uma ordem certa. Um degrau por vez. Ordem traz clareza. Clareza vai trazer confiança. Então, assim, é por isso que dentro do método Alugazen existe um mapa prático. Ele mostra onde você está agora e qual é o próximo passo. Nada de carregar o mundo nas costas. Você sobe um degrau e já sente o resultado imediato, por exemplo, como mais organização, mais previsibilidade de aluguel no bolso e mais paz. O que parecia pesado vira caminho possível. Improviso pesa, passo a passo liberta. Você não precisa correr uma maratona no primeiro dia, só precisa dar o próximo passo certo. E é isso que o método Alugazen faz. Tira você do não sei nem por onde começar e coloca no caminho. De ocupar em até 30 dias com uma locação blindada o seu imóvel vazio, de forma simples, segura e com paz todos os meses. Você também pode se perguntar: mas eu já tentei alugar sozinha, sozinho e não deu certo. Por que agora seria diferente? Bem, eu entendo que essa frustração pode pesar para você. Você talvez já tenha tentado uma planilha da internet, um contrato copiado, algumas dicas de alguns vídeos de influencers, um conselho de um amigo. No começo parecia promissor, no fim vieram as mesmas cenas de atraso de aluguel. Discussão com o inquilino, confusão na cobrança. Dá a mesma impressão de que o problema é você, e isso derruba a confiança. Mas não é você o problema, eu vou repetir de novo, não é você. Não faltou esforço nem boa vontade da sua parte, eu tenho certeza disso. O que te faltou foi estrutura. Ninguém monta um quebra-cabeças com peças de caixa diferentes. Não dá para ficar ouvindo o que todo mundo está dizendo, o que um influencer A diz, o que um influencer B diz. Olha, foi isso que o mercado entregou até aqui, talvez, para você. Peças soltas. Você ouviu um conselho de um corretor, ouviu a opinião de uma imobiliária, ou assistiu algum vídeo, e aí você acaba não tendo começo, nem meio e nem fim dessas histórias. Muito movimento, mas pouco resultado. A diferença agora é ter um caminho todo conectado, onde cada passo leva ao próximo. O método Alugazen mostra essa ordem certa, a vocação clara, a divulgação que chama a pessoa certa, a seleção com calma, a vistoria em conjunto. Você para de juntar dicas soltas e passa a seguir uma direção. E direção transforma, tentativa em resultado. E coloca o seu imóvel no rumo de ocupar em até 30 dias com segurança, que esse é o nosso objetivo. Então, assim, quem segue dicas vai andar em círculos. Agora, quem segue um caminho, chega ao destino. O método Alugazen é esse caminho. Ele tira você da roda de frustrações e mostra como transformar de vez a sua alocação em renda, de forma previsível, com paz e sem improviso. Percebeu que em todas essas duas respostas, eu sempre disse improviso? Porque improviso no anúncio, improviso na seleção, improviso na vistoria. Improviso é o que traz prejuízo para você. E sempre que o improviso entra, a dor aumenta. Quando você segue uma ordem simples, uma vocação, uma divulgação, a seleção, a vistoria,
a paz já aparece. Até aqui você viu peças soltas, mas peças que já resolvem dores reais. Entender quem mora bem no seu imóvel e por quê faz toda a diferença. Anunciar de um jeito que filtra curioso e, além disso, chama a pessoa certa, não tem preço. Conhecer o candidato antes de entregar as chaves faz um milagre. Começar a relação com confiança, isso não tem preço. Separadas, cada peça já melhora muito, mas se você juntá-las numa mesma locação, viram algo maior, um sistema que dá direção, com um passo a passo completo. Você vai saber qual é exatamente o próximo passo a dar para executar cada uma dessas ações que você entendeu que precisa fazer para alugar o seu imóvel em 30 dias. É um estudo mais aprofundado, uma linguagem simples que qualquer dono de imóvel, independente da idade, consegue aprender e colocar em prática. Mas a trilha não vai terminar aí. Existe um caminho completo que amarra todos os contratos, tudo alinhado ao combinado, cobrança leve, previsível, uma renovação sem atrito, manutenções da relação locatícia para aumentar a retenção e critérios simples para comprar o próximo imóvel certo. Agora eu vou abrir esse caminho por inteiro para você. Você vai ver um mapa completo, em ordem, com materiais prontos para aplicar no seu ritmo. É a ponte para sair de vez do improviso e manter a renda previsível, hoje, enquanto prepara a continuidade para amanhã. Pilar 1, mente zen. Aqui nasce a cabeça do dono de imóvel investidor, que conduz o próprio patrimônio. É o ponto em que você deixa de reagir ao problema e passa a escolher o caminho certo, com calma e direção. Sem um olhar simples e organizado, você perde dinheiro. Na etapa 1, que eu chamo de planejar é enxergar o que o seu imóvel entrega, decidir quem mora bem ali e apontar a direção. Isso prepara a ocupação em 30 dias com a locação blindada, mas um quadro claro do seu imóvel por dentro e por fora vai facilitar suas decisões, mais fácil ainda sem repetir. Visão do potencial, decisões mais seguras e começo da jornada sem improviso. Você sente a locação entrar em velocidade de cruzeiro e abre espaço para crescer no seu ritmo. Pilar 2, processo zen. Aqui a gestão deixa de ser improviso e vira rotina previsível. Você aplica o que viu nas aulas, mas com passo a passo claro. Aqui começa a etapa 2, atrair. Porque um anúncio fraco atrai candidato errado. Agora, atrair é falar a língua do inquilino certo, com fotos, descrição, posicionamento que valoriza o imóvel e isso reduz visitas curiosas e acelera a proposta. O que você leva quando aprofunda é modelo de anúncio, por exemplo, pronto para adaptar, roteiro simples de fotos, diagnósticos. E eu vou te falar uma coisa, menos vacância, candidatos filtrados, imóvel valorizado, você publica com clareza e vê as mensagens certas chegando. Etapa 3, escolher. Porque escolher por simpatia, você já aprendeu que gera dor de cabeça. O segredo é aplicar critérios, filtrar com método e decidir com base em risco e aderência ao que o imóvel promete. O que você leva quando aprofunda é um formulário online com campos certos, pronto, uma lista objetiva de documentos que você tem que pedir do seu candidato a inquilino e um roteiro de entrevista completo para você fazer por vídeo, prontinho, amarrado à vocação do imóvel, além da decisão final em 3 perguntas simples. Um inquilino confiável, menos inadimplência e mais tranquilidade. Você diz sim com segurança e não com culpa. Etapa 4, blindar. Contrato frágil abre brecha para o prejuízo. Blindar é ter uma vistoria sólida, cláusulas alinhadas ao combinado e uma prevenção de conflito desde a entrada. O que você leva quando aprofunda? Um laudo de entrada passo a passo, com fotos e resumo por cômodo. Com o método, você leva junto um laudo de entrada passo a passo, com fotos e resumo por cômodo, frases para conduzir a vistoria em conjunto e um conjunto de cláusulas essenciais que funcionam bem na vida real, além de aprender a fazer cláusulas personalizadas para colocar os combinados feitos de boca escritos no contrato. É renda protegida, contrato que funciona e paz jurídica. A relação começa com confiança e segue sem ruído. Etapa 5, cobrar. Olha, cobrança no improviso gera atrito. Agora, cobrar com um passo a passo é organizar lembretes, registrar conversas, manter firmeza com respeito. O que você leva
é uma linha do tempo do mês com lembretes, mensagens padronizadas para cada situação, principalmente para cobrança. Registro simples de acordos para não perder histórico. Aluguel em dia, fluxo previsível e ser dono com leveza. É isso que você precisa nesse momento. Você evita conflito e mantém a rotina sob controle. Na etapa 6, renovação, a cada renovação o dono tem a chance de ajustar ou encerrar com critério. Renovar exige mais consciência do que iniciar a locação. O que você leva aqui é um calendário de renovação com alertas, mensagens de proposta de reajuste e um checklist de saída tranquila quando não for renovar. Olha, contratos renovados de forma estratégica, ajustes que aumentam a rentabilidade ou encerramentos em conflito, é algo que muda o seu jogo, porque você passa a decidir com calma e não com surpresa, muito menos com susto. Pilar 3, legado Zen. Aqui o aluguel deixa de ser só boleto pago e vira plano de vida. É visão longa, de longo prazo, com decisões simples e repetíveis. É repetir o que funcionou no próximo imóvel, sem inventar moda. Ou você pode comprar também com caixa definido, vocação, frase. Você pode mudar o público-alvo. Não tem problema nenhum se você quer mudar o morador. Vá fazendo igual ao passo a passo que vai estar lá ensinando. E o melhor, você pode ensinar enquanto você ainda está aqui, para a renda que continua. Assim, quando você partir, não vai ter susto, seus herdeiros vão estar preparados e não vai ter improviso. O que eu estou te dizendo aqui no método Aluga Zen vai além. É um passo a passo completo. Você sabe qual é exatamente o próximo passo para executar cada ação e colocar o seu imóvel para locação em menos de 30 dias. É um estudo aprofundado, uma linguagem simples que qualquer dono de imóvel de qualquer idade consegue aplicar no dia a dia. E agora tem a possibilidade de se aprofundar, tendo um caminho inteiro pronto para caminhar com segurança. Aqui está o caminho Zen, dentro do método Aluga Zen. São essas 7 etapas que eu acabei de falar, dividido em 3 pilares. Um mapa que tira você do improviso, guia passo a passo e entrega a aposentadoria, você viver dos seus aluguéis de forma sólida e previsível. Aqui você assume o volante, fala com o morador certo, ocupa em até 30 dias com uma locação blindada e dá a virada de mentalidade à gestão prática, até o legado organizado. É o caminho para o proprietário parar de depender de administradoras e construir a sua própria carteira de aluguel sem estresse e sem improviso. É o que separa quem apenas reage aos problemas de quem constrói passo a passo uma aposentadoria sólida e previsível com seus imóveis. O caminho Zen já entregaria tudo o que você precisa para transformar aluguel em constância para você viver dos seus aluguéis. Entrega mapa, ferramentas, direção clara. Ainda assim, eu preparei bônus estratégicos. Eles ampliam a sua visão e aceleram a sua prática e tornam a sua jornada mais segura. Pense neles como um combustível extra para a caminhada ganhar mais ritmo, para você sair do leilão do preço e entrar na conversa certa e manter a locação em velocidade de cruzeiro, sim. E são esses os bônus que eu vou te apresentar. Bônus 1, sessão de diagnóstico. É uma sessão individual comigo de até 1h30 via Google Meet, é uma videochamada, e a gente vai olhar juntos para a sua realidade e analisar como está a sua gestão de imóveis em cada uma das 7 etapas do método. Como que vai funcionar? Você vai enxergar se hoje está forte em atrair inquilinos mais frágil no contrato. Ou seja, se já cobra bem, mas não sabe renovar com estratégia. Ou ainda, se nunca tratou o imóvel como ativo e precisa reforçar a mentalidade do investidor. Você sai com clareza total de onde está e onde quer chegar, e o que está impedindo sua aposentadoria com aluguel de virar realidade. Será um panorama real da sua alocação, sabendo quais áreas precisam de reforço e onde focar seus estudos no método. Te dá clareza inicial, você sai sabendo exatamente em quais etapas do método está forte e onde precisa reforçar, sem achismo, sem perder tempo, já com foco no que realmente vai mudar seus resultados. Bônus 2, Círculo Zen. Esse bônus aqui eu estou empolgado. É uma comunidade que eu quero montar, exclusiva no Telegram, formada por outros donos de imóveis que também estão aplicando o método Aluga Zen e vão entrar junto com você nessa nova turma. Lá dentro acontecem trocas de experiência, vai ter um compartilhamento de aprendizados e espero que tenham dúvidas respondidas em grupo de forma a tirar a sua dúvida.
Estudos de caso e até celebração de conquistas, claro, porque a cada conquista que você tiver, você vai poder mandar lá. Se você conseguiu fazer uma locação, em quantos dias você conseguiu fazer essa nova locação, você vai colocar lá essa celebração. Se você conseguiu comprar mais um imóvel e já conseguiu colocar as técnicas antes nos imóveis candidatos para comprar melhor, comprar certo, comprar imóvel com demanda. E além disso, surgem oportunidades reais de negócios entre os enzásticos, entre os alunos, parcerias em locações, indicações de bons inquilinos, contatos de fornecedores, até chances de expansão em conjunto. Por que não? Temos a grande oportunidade de fazer negócios imobiliários. Você ganha espelho e ainda um apoio constante. Quando bate a dúvida, em vez de perguntar para algum curioso que não faz ideia, ou depender de palpites de amigos, você vai encontrar pessoas que estão vivendo os mesmos desafios e mais, a possibilidade de transformar network em renda, construindo alianças inteligentes com outros enzásticos. Às vezes você tem uma imobiliária, é corretor de imóveis e está entrando aqui para se atualizar, para aprender novas técnicas. Se você fizer o curso e aprender tudo direitinho, você vai ter acesso a outros proprietários e vai poder oferecer o seu serviço. Não mais como um administrador comum ou um corretor comum, mas um administrador e um corretor que tem uma visão de investidores imobiliários. Isso muda o jogo. Mantém sua chama acesa no dia a dia enquanto você aplica o método. Pode trocar até experiência com outros donos de imóveis, tirar dúvidas, comemorar vitórias e fechar essas parcerias. Vai ser muito interessante. Algo que vai ser uma companhia real na trilha, sem precisar depender de palpites soltos e de curiosos. Bônus 3, Retiro Zen. É um encontro online de imersão para você recalibrar sua visão e fortalecer sua gestão. É um momento de respirar fundo, sair do automático e enxergar o caminho Zen com clareza, sempre com foco em expansão e propósito. Vai acontecer 2 vezes por ano, onde vamos nos reunir em uma imersão prática e profunda. É um espaço de troca real entre todos os alunos, todos os enzásticos, onde além do conteúdo você vai se conectar em tempo real, com outros donos de imóveis, compartilhando experiências, ideias e até abrindo portas para novas parcerias e oportunidades de negócios. Você volta renovado com decisões alinhadas, clareza para ajustar a sua rota, confiança para você seguir firme e ainda pode ampliar a sua rede de contatos, encontrando parceiros estratégicos que podem acelerar o seu crescimento. É um respiro estratégico que evita você cair na rotina e perder a visão do todo. A cada encontro você recalibra, reposiciona seus contratos, ajusta números e volta com clareza para aplicar melhorias práticas que fazem diferença já no mês seguinte. Por que os bônus são importantes? Bem, no improviso, o dono de imóvel anda em círculos e repete os mesmos erros. Com esses 3 bônus, você tem clareza para começar, apoio constante no caminho e um momento certo para renovar forças e ajustar a rota. É como ter combustível sempre na mochila. Você não para no meio da trilha, você segue avançando até transformar aluguel em aposentadoria sólida. Agora, não é mais sobre entender, é sobre decidir. Percebeu que o problema não era você, era a falta de método. Sentiu que o improviso está te fazendo andar em círculos, perdendo tempo, dinheiro, paciência. Mas agora tem algo ainda mais perigoso que o caos. É a zona morna da consciência. Aquela onde você já entendeu o caminho, mas escolhe esperar. E o que acontece com quem espera? Bem, é simples. Não tem a clareza imediata que o Zen Board para saber se o imóvel dá lucro ou prejuízo. Não tem a segurança da técnica do filtro invisível para evitar dor de cabeça com o próximo inquilino. Não tem a blindagem do escudo de papel para transformar contrato em proteção real. Não tem a leveza do sorriso cobrado para não sofrer com cobrança improvisada. E não tem poder da renovação e da multiplicação para transformar patrimônio em legado. Essa é a diferença entre seguir sozinho no improviso e caminhar com a Lugazen. De um lado, o peso que se repete, do outro, a clareza que se multiplica. E é aqui que a decisão ganha outra camada. Porque, além da paz na sua gestão, existe um relacionamento. Quando você domina contrato, anúncio, seleção, cobrança, renovação com método, inevitavelmente se torna referência. E esse status abre portas. Pode ser renda extra apoiando conhecidos que já pedem ajuda, pode ser até uma transição de carreira se o assédio do mercado for irresistível. Mas mesmo que você escolha não explorar isso, a autoridade permanece.
ela nasce do resultado que você vai conquistar a cada dia. É o mesmo que não queira a autoridade que vem junto com o inevitável. Essa é a diferença entre seguir sozinho no improviso e caminhar com um caminho zen. De um lado, o peso que se repete, do outro, a clareza que se multiplica. Vamos colocar números na mesa. Imagine comigo uma situação bem comum. Você deixa de reajustar o aluguel ano após ano, aceita o atraso sem multa, paga uma reforma do bolso e ainda fica com o imóvel vazio 2 meses. Parece exagero? Pois é, justamente o que acontece na vida real de milhares de donos de imóveis, que continuam sem um passo a passo, sem um método. Vamos colocar isso tudo agora numa planilha. Reajuste anual de 5% de juros compostos. É isso que eu vou calcular agora, junto com você, para a gente poder entender como tudo isso funciona. Vou fazer com você aqui uma simulação simples de algumas perdas de algumas pessoas que comentaram comigo, e esse caso aqui foi o mais grave. Uma pessoa que não reajustou o aluguel por 5 anos, um aluguel que era de R$1.000, e continuou sendo de R$1.000 durante 5 anos. Vamos lá, R$1.000. Eu vou colocar um índice aqui de 5% para facilitar. Então, 5% todos os anos. No primeiro ano, R$1.000, com um índice de reajuste de 5%, iria para um reajuste de R$1.050 do novo aluguel, que é o aluguel antigo, mais os R$50 de reajuste. Como que eu faço a conta? R$1.000 vezes 5%, dá R$50. 1.000 mais 1.050, R$1.050, novo aluguel. Vezes 12, daria uma renda de R$12.600. Então, se tivesse esse reajuste de R$50, nos próximos 12 meses eu receberia R$12.600. Houve o reajuste? Não. Essa pessoa não reajustou. E aí ela não recebeu os 12.600, ela recebeu 12.000. Qual foi a perda dela nesse ano? R$600. Como que eu sei? Porque se ela tivesse recebido 12 aluguéis de R$1.050, ela teria recebido no fim do ano R$12.600, que são os 12 meses de aluguel de R$1.050. Mas ela não recebeu o reajuste, porque ela não cobrou. Então ela recebeu 12 parcelas de R$1.000, ou seja, R$12.000. Então, já que não teve reajuste, ela recebeu R$12.000 e ela perdeu R$600 nesse primeiro ano. Agora vamos imaginar o segundo ano. O segundo ano, aqui eu vou fazer a conta, o aluguel não deveria ser mais R$1.000. No segundo ano, o aluguel deveria ser de R$1.050. E eu vou colocar os mesmos 5% para facilitar a conta aqui. Então, R$1.050 seria o novo aluguel. Calculando 5% em cima de 1.050, o reajuste seria de 52,50. Então, 1.050 mais 52,50 daria 1.102,50. Percebe que em 5 anos saiu o aluguel de 1.050 para 1.276,28, aplicando o reajuste de 5% ao ano? Olha quanto ela perdeu. Ela continua recebendo R$1.000 por mês, e ela podia já estar recebendo 1.276,28. Você pode virar para mim e falar, nossa, mas 1.276 são só R$276 por mês. Tá bom, eu entendo, realmente. Mas aí, ela teria recebido no final de 12 meses, 15.315,38. Olha a diferença para os R$12.000 que ela recebeu. Por quê? Porque ela não cobrou o reajuste. E aí ela perdeu 3.515,38, porque em vez de receber 15.315,38, recebeu 12.000. Então, no primeiro ano ela perdeu 600, depois 1.230, depois 1.891,50, por último 2.586,08, e no último ano 3.315,38. Somando tudo, ela perdeu 9.622,95 em 5 anos que ela não fez ajuste de uma casa de aluguel de R$1.000. Em 5 anos ela perdeu praticamente R$9.600, sendo que o imóvel continuou alugado, recebendo todos os meses, durante esses 5 anos, ela perdeu 9.622. Percebe como isso é crítico? Agora vamos pensar assim, nesses últimos 5 anos, os últimos 2 anos, o inquilino dela atrasou, lembra? E além de atrasar esses 2 anos, ele não pagou nem multa e nem juros porque ela não cobrou. E além de não cobrar multa e juros, ela ainda, o que ela fez?
teve que pagar a reforma do imóvel porque ele saiu, e aí teve que pagar uma reforma. E além de pagar a reforma levou 2 meses. E ela ficou 2 meses com o imóvel parado sem poder alugar. Vamos fazer a conta? Só aqui a gente já tem 9.692,95, que eu já trouxe para cá, 9.622,95, é o que ela perdeu 5 anos sem reajustar. E aí aqui eu vou colocar que ela, em 2 anos, recebendo sempre atrasado sem cobrar a multa. E aí aqui vamos colocar aqui o aluguel. Quanto que ela estava pagando de aluguel? R$ 1.000. Mas não deveria ser em cima de R$ 1.000, eu deveria fazer a conta em cima dos 1.157,63. Mas como ela não estava cobrando só R$ 1.000, eu vou fazer a conta redonda aqui. Então o aluguel R$ 1.000, né? E aí aqui eu vou colocar multa de 10%, nem vou discutir por que eu estou cobrando multa de 10%, porque não cabe pra gente aqui ficar discutindo isso. Então, R$ 1.000, R$ 100 de multa e juros de 1%, dariam R$ 10. Qual é o total aqui? O total é de R$ 110. Foi isso que ela deixou de receber. R$ 1.000 ela recebeu atrasado, mas não recebeu os R$ 110 por mês. E olha que dá pra ir contando e aumentando, porque é 1% ao mês, mas vamos congelar aqui que ela recebeu esse valor aqui no último ano e ela perdeu de receber. Em 2 anos, deixa eu marcar aqui, deixar bem grande. Em 2 anos, sem receber o aluguel, com multa e juros, ela deixou de receber R$ 2.640. Então aqui a gente já tem 9.622,95 que ela não reajustou. E aqui 2.640, que é exatamente esse valor vezes 24. 24 meses sem receber multa e juros. Tá? E aí, além disso, eu ainda disse que ela teve uma reforma. Por quê? Porque ele não pagou os últimos 2 anos e ainda fez o favor de sair destruindo o imóvel. E gastou-se R$ 5.000 para poder fazer essa reforma. E o pior, além da reforma, a gente ainda tem que pensar que ficaram 2 meses vazio. Eu vou calcular aqui os 2 meses em cima do valor do aluguel do 5º ano. Aí a gente já está falando de, pelo menos aqui, ela vai ter que cobrar esse valor. Então, 1.215,51... Deixa eu ver se está certo. 1.215,51 vezes 2. Então ela ainda deixou de receber R$ 2.431,01 na época da vacância. O imóvel estava vazio fazendo a reforma. Então aqui, se você for calcular o total do prejuízo em 5 anos, que são os 5 anos que ela não reajustou, mais 2 últimos anos que ela não recebeu multa e juros, mais a reforma de R$ 5.000, mais o imóvel vazio por 2 meses, e mais... Não, mais nada. São esses valores. Dá um total de R$ 19.693,97. Isso é péssimo. O proprietário deixou de ganhar em 5 anos, numa casa de R$ 1.000, praticamente R$ 20.000. Isso daqui dá quase 20 meses desse aluguel, sendo que a gente está falando de 5 anos apenas. Uma casa de R$ 1.000 de aluguel, deixando na mesa R$ 19.693,97. Se isso com uma casa de R$ 1.000, imagina isso num imóvel maior. Se você tiver um imóvel de R$ 2.000, para quanto iria essa conta? Sabe que eu consigo fazer rápido? É só colocar aqui, a planilha já está montada. Em R$ 2.000, esse valor teria ido para 31.747, sendo que só por deixar de reajustar seriam 19.245. Eu vou manter aqui o mesmo valor de reforma, mas é óbvio que teria aumentado. Mas vamos manter aqui. Se fosse um aluguel de R$ 3.000, sem reajustar, ele daria 28.668, sem cobrar os 2 últimos anos de multa e juros. Olha, esse aqui não está calculando, vamos calcular lá junto. Colocar R$ 3.000, pronto. Só de não cobrar multa e juros aqui, já daria mais 7.920. Um aluguel de R$ 3.000 deixaria na mesa R$ 49.000. Você já fez a conta de quanto você deixou de ganhar nesses últimos anos? Pelo menos no último ano? Porque eu estou colocando uma manutenção de R$ 5.000, o imóvel vazio por 2 meses, estou colocando aqui 2 anos sem receber multa, mas a gente poderia diminuir aqui, talvez para 1 ano, talvez quanto tempo que você não recebe multa e juros porque o seu inquilino paga atrasado. Pode colocar aqui a diferença. Há quanto tempo você está sem fazer o reajuste? 1 ano, 2, 3, coloca aqui, faz essa conta, vê quanto você está deixando na mesa. Essa conta é muito importante, a gente precisa parar para fazer. Agora vamos lá. Quando a gente olha para quase R$ 20.000 indo embora em um único contrato, um contrato de R$ 1.000 por mês, será que a ficha cai? Porque esse dinheiro podia estar no seu bolso, virando reinvestimento, pagando uma viagem ou até garantindo mais tranquilidade para sua família. E o pior, não foi azar, foi falta de clareza, de ferramenta, de método. É por isso que eu digo, deixar quase R$ 20.000 na mesa, por improviso, dói muito mais do que investir R$ 7.000 em um curso completo, que evitaria exatamente esses vazamentos. É claro que o Alugazem não é um gasto, é uma proteção. É como pagar o conserto de uma barragem, antes que a água leve tudo. Mas é claro que você não vai pagar R$ 7.000, porque esse não é o valor da Alugazem. Para entrar nessa turma, você tem 2 opções.
O valor oficial da Alugazem, hoje, para ter acesso ao método completo, com todos os bônus, e a comunidade de Zenzásticos, os alunos do Alugazem, o investimento é de 12 parcelas de R$ 284,10. Isso mesmo, são apenas 12 parcelas de R$ 284,10. Claro que se você quiser pagar à vista, você vai ter um desconto. Você vai pagar R$ 2.747. E mesmo assim, ele se paga fácil no primeiro ano, no primeiro erro evitado, na primeira carência, às vezes na primeira vacância. Se o seu imóvel custa R$ 1.000 e fica 3 meses sem alugar, você já pagou se você conseguir fazer essa alocação rápida. Se você tem um aluguel de R$ 3.000 e fica 3 meses sem alugar, você praticamente já triplicou o valor de perda que seria pagando esse valor do curso. Agora pensa comigo, você pode pagar esse valor do curso uma única vez, aprender tudo o que precisa para nunca mais depender de ninguém e ainda construir uma locação que aumenta o seu lucro mês após mês. Você viu comigo que um único ciclo de locação é possível perder quase R$ 20.000 por não reajustar, por não saber cobrar uma multa, por bancar reforma e deixar o imóvel vazio por 2 meses em razão dessa reforma. Isso dói, porque não aparece de uma vez. Só vem em gotas, mês a mês, corroendo a sua renda sem você perceber. Quem aprende não depende. Mas como você chegou até aqui comigo, acompanhou cada etapa da jornada e já mostrou que está comprometido com a sua aposentadoria com aluguel, eu preparei uma condição especial. Mas isso vai ser só para os 10 primeiros alunos. Em vez daquele valor, eu vou cobrar apenas 12 parcelas de R$ 180,68. É isso mesmo. Você vai pagar apenas 12 parcelas de R$ 180,68 ou à vista R$ 1.947. Se você fizer isso, é como se você estivesse pagando praticamente R$ 6 por dia. É menos que um café de padaria. É menos que um lanche ruim de posto. Mesmo que a multa de um único boleto atrasado acontecesse, você já estaria ganhando pagando aqui. Porque quem decide entrar agora, não só para de perder, como começa a ganhar. E quando eu falo de multa de um único boleto atrasado, estou falando do seu cartão de crédito. Porque se o seu inquilino não paga na data certa e você paga com multa e não sabe cobrar a multa do seu inquilino, você já está pagando mais do que esse valor por mês. Enquanto outros continuam aceitando atraso, vacância, contrato frágil, se você entrar, você vai virar referência. O inquilino vai começar a te respeitar porque a sua postura vai mudar. Você vai aprender a negociar, você vai aprender a não depender. Então você vai aprender a agir. A família vai começar a te admirar. E até seus amigos e conhecidos vão te procurar para poder pedir ajuda. E se quiser, isso pode até virar uma renda extra, viu? Ou até uma transição de carreira, se você escolher tirar o Cresce e se tornar um corretor. E tem um detalhe que você precisa ouvir com atenção. Esse valor especial, como eu disse, é só para os 10 primeiros alunos. Assim que essas vagas se encerrarem, o link vira automaticamente e passa para o valor real, sem choro e sem pedido de exceção. E sabe por quê? Porque enquanto muitos ficam pescando no balde raso, disputando os piores inquilinos, tem gente já preparada para pescar nas águas certas. Eles vão entrar primeiro e vão levar os bônus que podem acelerar anos de aprendizado. Se você quer sair da plateia e assumir o palco da sua renda, assumir o volante, essa é a hora. A dúvida que você sente agora é só o último suspiro do velho dono de imóvel que improvisava. A decisão que você toma aqui é o primeiro passo do investidor, que constrói liberdade com método. Mas presta atenção, hein? Os grandes players não estão esperando. Eles estão expandindo agora. Lembra que eu falei para você que há um grande movimento? Porque vamos ter uma grande oportunidade no Brasil de locação? Se você demorar, pode correr o risco de ver as primeiras vagas evaporarem em poucas horas. E quando isso acontecer, o desconto e os bônus simplesmente vão desaparecer. Eu não quero que você fique olhando de fora, enquanto alguém já está se organizando com clareza para poder entrar na turma. Eu quero que você entre nessa turma, virando referência, em vez de continuar invisível na sua região. Quem garantir um dos 10 primeiros lugares vai receber um presente que pode valer milhares de reais em decisões bem tomadas. Vou dar um bônus exclusivo para os 10 primeiros que entrarem na turma. Além do desconto especial, eu vou dar um check-up Zen. O que é o check-up Zen? É a opinião da gestão. É uma sessão individual, estratégica, comigo, de até 1h30, via Google Meet, que é uma videochamada online, para olhar com lupa o seu contrato de locação. Qualquer decisão importante que impacte a sua renda ou seu patrimônio pode entrar aqui nas suas dúvidas. Como que vai funcionar? Você vai agendar uma sessão exclusiva comigo, mas antes da gente fazer essa sessão, você vai mandar o seu contrato e até 5 cláusulas que você gostaria de personalizar. Durante a conversa, eu vou analisar ao vivo e vou mostrar o que reforçar, o que ajustar e onde estão os pontos cegos que podem virar dor de cabeça. E vou ajudar você a desenhar essas 5 cláusulas que você gostaria de personalizar.
Você age com segurança, sem improviso e ganha a visão de quem já revisou centenas de contratos, evitou conflitos e conduziu negociações delicadas. É como ter um copiloto experiente ao seu lado no momento de maior risco. Olha, cada cláusula mal feita pode gerar prejuízo por meses, dinheiro escorrendo pelo ralo. E o Check-up Zen antecipa o problema antes que ele aconteça, protege a sua renda e fortalece a sua gestão. Então, se você quer alugar um imóvel em 30 dias, ter esse Check-up Zen do contrato antes da assinatura é o que você vai precisar. E é o empurrão que faltava para você sair da teoria e colocar o método em ação. E dar o primeiro passo na construção da sua aposentadoria com aluguel, para que você possa viver de aluguéis. Agora eu gostaria de te ajudar caso você ainda esteja em dúvida se você vai conseguir transformar a sua locação ou não. Aqui no método Aluga Zen, você não entra só com acesso. Até porque eu gostaria de tirar de você qualquer preocupação. Eu quero que você entre com companhia, com direção, mas com compromisso. E para te mostrar que essa jornada tem chão firme e que eu confio tanto no método, eu criei uma garantia em 2 camadas. A primeira protege o seu investimento e a outra te premia se você topar jogar para valer. É isso mesmo. A primeira garantia é incondicional. A lei diz que você tem até 7 dias de teste livre e você poderia cancelar nesses 7 dias. Só que a lei diz: eu estou aumentando isso. Eu vou te dar 30 dias de teste livre. É isso mesmo. 30 dias na minha conta. Você pode entrar, você pode assistir as aulas que já estarão disponíveis, você pode utilizar as ferramentas práticas que estarão disponíveis, pode assistir as gravações quantas vezes você quiser nesses 30 dias. Você pode utilizar toda a plataforma. Claro que nem todas as aulas estarão ali disponíveis, porque eu estou regravando as aulas. Então elas estão sendo gravadas e você pode participar dessas gravações ao vivo. As primeiras aulas para você fazer a alocação em 30 dias já vai estar disponível na plataforma. Mas, se você quiser participar das gravações ao vivo comigo e tirar dúvidas comigo ao vivo, você vai poder fazer isso. E se em qualquer momento você sentir que esse método Aluga Zen não é para você, basta um clique e eu devolvo 100% do seu valor. Sem pergunta, sem burocracia, sem letra miúda. É assim. Agora, se você decidir ir além de assistir e realmente quiser aplicar na prática para transformar a sua locação, existe um segundo nível dessa garantia que vai ainda mais fundo. Então, se você assistir por minha conta 30 dias e achar que não é isso, você aperta o botão e a gente devolve 100% do seu valor. Só pedir na plataforma ou me mandar um e-mail com essa solicitação e eu te mando o passo a passo para cancelar, sem perguntar o porquê, nada, a amizade continua a mesma. Agora, se você aceitar um desafio, você vai ter um bônus extra. Esse bônus extra é só para quem aceitar o desafio. Qual que é o desafio? Desafio seu imóvel alugado em 30 dias. Olha que ousadia, hein? Eu vou te desafiar a alugar o seu imóvel em até 30 dias. E esse convite é para quem não quer só aprender, mas já quer aplicar assim, na largada. Nos primeiros 30 dias, você vai usar o método de forma concentrada. Você vai aprender etapa por etapa para aprender a divulgar o seu imóvel com estratégia. É como se eu dissesse: agora é hora de sair da teoria e entrar no jogo. Mas você já vai fazendo ao mesmo tempo. Você vai receber as tarefas para participar do desafio. Vai receber as aulas para assistir. E o mais poderoso aqui é que não existe tentei, mas não deu. Existe aplicar e colher resultado. Ao fim dos 30 dias de preparação, você vai começar a divulgação. É claro que para aceitar esse desafio, o seu imóvel tem que estar pronto para locação. Se ele precisar de reforma, não vai funcionar. Ele tem que já estar reformado. Senão, você levanta a mão e me diz isso, que você está precisando reformar. Bem que se você demorar mais do que 30 dias para reformar, está perdendo dinheiro. Então, assim, você leva 30 dias para estudar, 30 dias para poder reformar. E aí, você coloca o seu imóvel em jogo. Vai fazer a divulgação do jeito que você vai aprender ali nos 30 dias, que você vai ver que é uma divulgação mais profissional. Aqui nas aulas eu consegui te ensinar como montar o anúncio. Lá no método eu te ensino como fazer essa divulgação de forma mais profissional. Por isso que você vai se tornar um proprietário profissional. Então, você tem 30 dias para estudar. Coloca seu imóvel para locação. Se depois de 30 dias, mesmo aplicando tudo que você aprendeu, o imóvel não for alugado nesses 30 dias, você não fica desamparado. Você volta para o mapa. Eu vou querer fazer uma sessão pessoal com você. Eu mesmo vou fazer uma sessão com você e com quem por acaso não consiga fazer essa locação, o que eu acho bem difícil, mas por garantia eu quero te dar isso. Eu vou te fazer uma sessão, vou analisar tudo que você fez, mas você tem que me comprovar que você fez todas as tarefas que eu te propor no desafio e que você seguiu passo a passo de tudo que eu orientei no método. Se você fizer uma coisa de diferente, porque você ouviu um influencer que talvez nem tem imóveis e nunca fez nenhuma locação na vida, se você quer seguir o que ele está falando, não vai funcionar. Você tem que seguir passo a passo do que eu vou te dar. Vou te dar mastigado o que eu faço, passo a passo. Se você me provar que fez passo a passo, cumpriu todas as tarefas e colocou todas as engrenagens do jeitinho que eu ensino, eu te dou um novo plano de ação, agora já ajustado por mim ali, junto com você, e você vai para jogo por mais 30 dias.
Se mesmo assim, cumprindo todas as novas etapas que eu propus para você, e não alugou nos próximos 30 dias, eu cancelo a sua matrícula eu mesmo e você recebe 100% do seu dinheiro de volta. Faço um Pix na sua conta. Cancelo a tua matrícula, te devolvo 100% do que você investiu e ainda te dou mais R$ 100 do meu bolso como sinal de honra no meu compromisso. Mas você tem que me provar que você fez todas as tarefas nas datas que eu vou propor no desafio e que colocou o imóvel para divulgação seguindo exatamente todos os passos. Se você fez isso e não alugou em 30 dias, o que eu acho muito difícil acontecer, eu puxo você para uma avaliação comigo, faço os ajustes necessários e você volta para jogo com mais 30 dias. Não alugou em 60 dias, eu mesmo cancelo a sua matrícula, você recebe um Pix meu com 100% do que você investiu e mais R$ 100 do meu bolso como sinal de honra porque você realmente se esforçou comprovando tudo isso. Agora, por que resultado não vem do improviso? Ele vem do movimento certo. Então, se você fizer certo método, eu acredito e confio tanto no método que eu criei esses 2 bônus. Aliás, essas 2 garantias. Mas eu vou te falar, desafio é combustível para acelerar, hein? A garantia é o escudo que protege você. E o método é o mapa que vai te ajudar a não precisar da garantia. É o mapa que vai te ensinar a te levar para a lua. É isso mesmo, é combustível para foguete. Você vai conseguir. E você não precisa nem correr uma maratona, mas precisa dar o primeiro passo. E o primeiro passo tem o tempo certo. Com desafio e a garantia, não existe ficar na dúvida. Porque eu estou te desafiando a alugar o seu imóvel em 30 dias. E estou te dando uma garantia de que se isso não acontecer, eu devolvo o seu dinheiro. Então, assim, o seu resultado ou o seu investimento de volta. Então, assim, ou você conquista o resultado ou tem o dinheiro de volta. O que você perde? Você não perde. Para pensar. Você não perde. Então, para os 10 primeiros que entrarem na Lugazem, eu vou até voltar aqui para ler para você. Os 10 primeiros que entrarem vão pagar só 12 parcelas de R$ 180,68. Só isso. Você paga isso para aprender de uma vez por todas a não precisar depender de mais ninguém, fazer a sua alocação sozinho, ou aprender para orientar o auxiliar que estiver te assessorando, seja um corretor, seja uma imobiliária, não importa. 12 parcelas de R$ 180,68 ou à vista por R$ 1.947. Se você quiser pagar à vista, não tem problema nenhum. Se você quiser acionar a garantia, eu devolvo o valor inteiro do mesmo jeito. Eu cancelo sua matrícula e te devolvo. E aí fica aquela questão. E agora? Se você chegou até aqui, você já entendeu que não é falta de vontade. Que o que você teve foi falta de direção. Você viu que o que está travando a sua renda é falta de direção. Você enxergou que improvisar tem custo, que terceirizar tudo, depender dos outros sem entender o jogo, é abrir mão do seu lucro. Você conheceu a jornada do caminho Zen, que faz parte do método Zen. O caminho Zen que eu chamo é um caminho, é o passo a passo. O caminho Zen é o passo a passo que você vai aprender ao entrar na turma do método Alugazem. Do ponto em que o aluguel aparece, que parece render, mas não sobra nada, você vai sair daí e vai ir direto no momento em que seu imóvel se transforma numa locação blindada. Segurança, e você ainda vai transformar isso num legado para os seus herdeiros. E mais, você descobriu que método Alugazem não é teoria, é prática. Estou te desafiando aqui a colocar na prática, você já vai entrar pondo na prática. É um passo a passo de cada detalhe da sua gestão. E é claro, nesses 30 dias você aprende a alugar o imóvel e colocar um inquilino confiável dentro do imóvel. Mas tem muito mais. O método ainda é uma aula, é uma ferramenta, é um diagnóstico que vai te ensinar a fazer o restante da locação, a cobrar mensalmente, a fazer o reajuste a cada ano, negociação de reajuste. Eu não vou ensinar você só a reajustar o aluguel, eu vou ensinar você a sentar com o inquilino e reajustar esse aluguel junto com ele, a negociar. Tudo feito com profundidade, inclusive com um bônus que acelera o seu desenvolvimento. Você viu também que quem se antecipa ganha um bônus exclusivo, ganha o check-up personalizado e ainda garante o menor preço possível do Alugazem. E por que eu estou reforçando isso agora? Porque a maioria das pessoas volta para o modo automático. Sabe o piloto automático? Elas voltam. Elas assistem o evento, se empolgam, se emocionam e voltam para o caos, pensando que vão resistir e conseguir fazer sem terem pessoas ao lado dela que buscam fazer a mesma coisa. Mas você não precisa ser mais um nessa estatística. Agora que você sabe o que está em jogo, olha, eu acredito que tenham 3 caminhos aqui possíveis. Sinceramente, eu não sei mais o que te falar, porque eu te mostrei um caminho seguro, caminho Zen. Te mostrei a jornada que você terá e agora você tem 3 escolhas. E isso só você pode escolher. O primeiro caminho seria fingir que você não viu nada do que você viu e ficar pescando no balde raso. É isso. Vai continuar achando que aluguel rende enquanto o prejuízo te engole em silêncio. É um caminho da estagnação, de quem espera que as coisas melhorem sozinhas ou que alguém vai te socorrer. Um terceiro que não tem a menor preocupação com o seu planejamento de viver de aluguéis. Talvez. Segundo passo seria tentar fazer tudo sozinho. Você pode gastar anos, errar onde já tem um método pronto, repetir um ciclo da tentativa e erro. Olha, é possível. Eu já fiz isso. Há 20 anos atrás eu fiz isso.
mas me custou muito caro. Custou até a minha saúde emocional e física. Hoje eu sou diabético, e foi exatamente por isso que eu dei um basta. Eu precisava mudar. Eu não estava conseguindo dar conta. E do jeito que estava indo, em vez de eu ganhar, eu só perdia. E você talvez vai andar exatamente por onde eu andei. Foi uma decisão minha, e eu não desejo isso a nenhum proprietário, muito menos a você que está aqui comigo. Então o terceiro caminho é o caminho que eu gostaria que você escolhesse hoje. Entrar para o lado zen da força. Com passo a passo, clareza, estrutura, apoio real de quem vive isso todo dia. Você não entra só para um curso, você entra para uma nova forma de administrar, com mais paz, mais lucro, mais domínio sobre o que é seu. Agora, se no fundo ainda tiver uma voz aí dizendo que não é o momento certo, que você precisa esperar mais um pouco, ajustar mais alguma coisa, ou que ainda não sabe o suficiente, presta atenção nisso. Não deixe o perfeccionismo ou uma dúvida te congelar. Aluguel não espera. Improviso custa caro. Cada mês que passa sem uma gestão estratégica é um mês a menos de segurança lá na frente. Ou você domina ou você perde. E a escolha é só sua. E eu vou te falar, se eu tirei todos os seus problemas, dei um bônus, aliás, uma garantia tão forte para tirar qualquer dúvida da sua cabeça, qual desses caminhos vai ser o seu? Se for o terceiro, os primeiros a agir vão levar. Benefícios que não voltam mais. É isso mesmo. Se ainda tiver dúvida, lembra. Quem aprende não depende, mas quem não se mexe, permanece no improviso. Então, se você tem dúvidas, entre. É mais fácil você entrar e garantir e sair 30 dias depois, por minha conta, tranquilo. No 30º dia ou no 29º dia, para ter mais tranquilidade, 29º dia, você me dá o alerta lá e fala, Anderson, eu desisti. Simples. Você pode mandar um e-mail, eudesisto@lugazen.com.br e me fala. A amizade continua a mesma, tá tudo bem. Você experimenta, entra, olha como é o método, vem para a aula ao vivo comigo, participa do desafio, aluga o teu imóvel, corrige o teu problema, aproveita o bônus, pega um check-up comigo, olha a sua alocação como tá, vamos planejar isso daí direitinho, você vai sair do lugar. Não importa a sua idade, eu tenho 2 alunos que já têm idade, já a melhor idade, estão aprendendo, estão estudando. Você também pode estudar. Não importa quantos anos você tenha. Também tem um aluno mais novo que está estudando. Não importa. Tem um aluno desde 20 anos. 24, aliás. 24 anos é meu aluno mais novo. Não vou falar a idade do meu aluno mais velho. Mas eles estão lá aprendendo. Porque aqui não tem nenhum preconceito de idade. Todos são investidores imobiliários. Agora, a decisão é só sua. O risco eu já tirei e coloquei no meu bolso. Coloquei no bolso da minha família. Porque se eu tiver que te devolver dinheiro, eu já paguei os custos da plataforma, já paguei os custos da maquininha de venda, da maquininha de cartão, ou seja, eu estou tirando do meu bolso, do bolso da minha família, da herança das minhas filhas, para te dar essa oportunidade. Porque eu acredito tanto nesse método e acredito que vai fazer tanta diferença na sua vida, que eu sei que vale a pena. Por isso, se você está com dúvida, entre. Use os 30 dias para você entender se vale a pena ou não. E aproveite e participe do desafio. E no desafio você ganha mais tempo. Porque se você não alugar nos 30 dias, eu te devolvo o dinheiro 60 dias depois. Mas, eu tenho certeza que você vai conseguir, porque o método funciona. Já funcionou com outros proprietários, vai funcionar com você também. Acredite. Você não precisa aprender mais nada antes de entrar. Você só precisa entrar. Isso vai mudar a história da sua vida. Isso vai mudar a história da sua família. Porque você vai começar a construir um legado para sua família. Vamos juntos? Vem ser zenzástico. Te espero do outro lado, dentro da Lugazen.